dia! Tudo bom, pessoal? Tô aqui para fazer a live, tô um pouquinho atrasada, deixa eu ver, 10 minutinhos atrasada. Consegui vir, hein? Já 2 semanas que eu não tava conseguindo, tava gravando depois, mas hoje eu vim. Bom, testemunhos da nossa jornada, da nossa caminhada aí, um salmo por dia. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre essa semana. De bênçãos, sim, de lutas e batalhas, mas estamos seguindo. E uma das situações que eu queria falar com vocês é o quanto está sendo mais leve para mim do que a caminhada dos 22 dias de gratidão. Né? Eu já me organizei melhor, eu acho assim que tudo que a gente começa é o primeiro, né? Contei lá no YouTube para vocês as dificuldades que eu encontrei, né, naquele período. As coisas não mudaram muito não, por exemplo, o celular continua o mesmo, a imagem continua bem embaçadinha, mas eu tenho me proposto a continuar, a seguir firme, né? E uma das coisas que eu tenho assim, percebido é o quanto, mesmo as pessoas ali estando, né, curtindo, elas estão participando, porque os testemunhos estão chegando, né? Então, assim, hoje eu tenho 2 testemunhos para contar e tem o meu também. Vamos começar pelo meu, para ficar o vídeo longo e depois eu coloco aí no feed, porque eu sei que só acorda cedo, somente dia de sábado, mas para mim é um momento melhor, porque eu tô aqui com a casa mais silenciosa, o pessoal dormindo, né? Então vamos lá. O meu testemunho. Eu vindo aí, né, nessa caminhada de devocional, oração, gratidão. Um dia desses, assim, dia desses não. De outubro para cá eu tenho passado um momento muito difícil da minha vida, muito mesmo. Eu tive perdas grandes e que tem feito assim a gente passar por um aperto mesmo do Senhor. E assim, eu não culpo ninguém, eu culpo a mim mesma por uma escolha errada que eu fiz. Mas assim, eu tenho visto a providência de Deus em cada detalhe. São 7 meses nessa prova, 7 meses a gente contando com o apoio de pessoas maravilhosas, pessoas que assim, eu já levava para minha vida, porque são os meus vídeos, eu vou levar muito mais, né? E assim, aquela coisa mesmo de você olhar e falar assim, caramba, tem pessoas do meu lado, pessoas até bem próximas, que não conseguem ter empatia, às vezes, de uma pessoa que aparentemente é distante, né? Às vezes não tem um vínculo, tem sim um vínculo da amizade, às vezes até mesmo de coleguismo, né? Não chega nem a ser uma amizade, mas que quando sabem da situação, percebem o quão grave e o quanto às vezes a gente fica um pouco sem saber o que fazer para resolver, né? Quando a gente chega de surpresa. E às vezes assim, algumas pessoas julgam, mas como que aconteceu isso? Como que você deixou? Por que você... Então a gente confia. A gente às vezes se deixa levar. Errado, sim, a gente podia ser uma pessoa mais regrada, mais certinha, mas às vezes não é a nossa característica e que Deus nos dá um puxão pra gente aprender. Até mesmo em questão de ser um pouco liberal com as coisas e com as pessoas, né? No período da pandemia, quem participa aqui comigo sabe que eu fazia muito propósito de auxílio, né, com alimentos para as pessoas que são empreendedoras. Então assim, eu e meu marido, a gente deixava tudo que a gente tinha para fazer para arrecadar cestas. Pessoas também maravilhosas de um grupo que eu tenho de amigos que confiaram em mim valores, onde eu comprava alimentos, a gente ia na casa das pessoas. Às vezes algumas pessoas a gente olhava assim, nossa, a pessoa aparentemente não precisava, mas eram pessoas que assim como aconteceu comigo, ou seja, Deus precisou colocar na situação para eu ver quanto o trabalho que eu fiz era importante, porque às vezes você olha a pessoa assim, nossa, ela mora numa casa boa, nossa, mas ela tem um carro, nossa, mas os filhos dela estudam no colégio legal. Só que quando você perde o seu sustento, o que você faz? Você fica assim. E era o que acontecia na pandemia com o pessoal que era empreendedor. A maioria fazendo serviços, e serviços poderiam ser feitos, você tinha que ficar dentro de casa. E aí eu e meu marido, naquela trabalho de resiliência, às vezes não ficava
na porta da pessoa e olhava assim, Senhor, a pessoa tem mais do que eu. Não vamos seguir. E é o que aconteceu com a gente. Hoje eu tenho muitas pessoas que olham assim, nossa, mas você não precisa. E olha, Deus provou. Numa dessas orações, né, dos Salmos que eu estava fazendo à noite, estava lendo os Salmos, uma amiga me manda uma passagem. E a passagem é a seguinte, é o milagre do azeite, que está lá em 2 Reis 4, onde Eliseu, né, é procurado por uma viúva, que um dos servos dele havia falecido, eles tinham algumas dívidas. E alguns homens falaram que iam até ela para buscar os filhos dela como pagamento pelas dívidas. E ela fica desesperada. E aí Eliseu fala assim para ela, o que você tem em casa? E ela fala, eu tenho só uma botija né, um frasco de azeite, que eu ia fazer um alimento pra gente. E ele fala, não, você vai, os seus vizinhos, recolhe todos os vasilhames, tigelas que eles têm e começa a derramar esse azeite. Chama seus filhos e começa a derramar esse azeite. Foi o que ela fez. Pela fé, ela falou assim, meu Deus, um frasquinho de azeite, como é que vai encher várias? E ela foi pela vizinhança, pedindo. E aí foi aonde tocou no meu coração. Porque é exatamente o que eu estava passando. Eu falei assim, gente, tem pessoas bem próximas a mim que se eu for pedir uma tigela, emprestada que seja, a pessoa não vai dar. Sabe? Vai falar assim, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não... você precisa? Não, você não precisa. É exagero, né? Acontece, gente, da família mesmo. E aí, o que acontece? Ela foi, botou ali a cara de pau e foi pedir. E o milagre foi o quê? Que ela foi colocando o azeite e foi enchendo os vasilhames. E só parou quando os vasilhames acabaram. E aí foi dado o necessário. E aí eu fui meditando durante todo o dia, agradeci a minha irmã, me mandou a mensagem, coloquei no meu status, estudei o dia todo. E naquele dia eu tinha um evento na igreja. E eu confesso para vocês, eu não tinha, vamos dizer assim, o que a viúva tinha lá eu não tinha bem. Na verdade não era nem meu, eu tinha solicitado uma pessoa e a pessoa tinha me auxiliado, porque era pertinho. E eu precisava de algo que eu precisava fazer um pagamento importante. E aí eu fui para esse evento, participei do evento e no meio do evento, claro, é tirada uma oferta. E a irmã que fez a oferta falava assim, olha, você quer ter sucesso no seu negócio, era até um evento de empreendedorismo que tem na igreja, dê uma oferta, seja fiel, né? Se coloque perante a Deus. Irmãos, não vou mentir, aquele valor que eu tinha era para pagar o Uber para voltar para casa, porque a minha igreja é próxima, mas quando dá 10 horas da noite a região fica bem perigosa e a minha filha estava comigo. E era para no outro dia eu comprar assim umas coisas básicas e ir até alguns lugares que eu precisava ir. Era bem pouco. E eu fiz, gente, eu dei. Confiei. No outro dia, minha mãe foi me ligando para falar uma ação e eu estava em volta fazendo umas coisas aqui em casa e não conseguia nem atendê-la. Mas insistiu e minha filha atendeu a ligação e eu atendi. E ela falou assim, Tatiana, chegou aqui uma doação para você de uma pessoa que fez um movimentar, né? E conseguiu X valor. Gente, era o necessário. Vou dizer, era até mais do que o necessário. E era 10 vezes o que eu tinha dado como oferta. E aí eu fiquei, e meu marido olhava assim, e além disso, a minha mãe, e não é só o valor não. Ela tá aqui algumas coisas, e aí quando eu vi aqui hoje, eu falei assim, não, vou no final de semana. Gente, mais um cuidado. Eu já tranquilizei meu coração, porque aquela situação que eu tinha que fazer o pagamento no outro dia ainda ia sobrar para eu conseguir passar até o final do mês, que no caso é essa semana, né? E, gente, quando eu cheguei lá, que eu fui a um evento de família também, que eu olhei, gente, quem me conhece sabe que eu sou muito organizada com as coisas das crianças, com as nossas coisas. E uma das coisas assim que eu tava
meio assim, é que eu tenho o costume, né, de ter uma troca de escova de dente. Olha como as coisas são mínimas, gente. Uma troca de escova de dente aos 6 meses, e as crianças costumam usar uma pasta diferente. E aí, gente, confesso, não tava com possibilidade. Tava todo mundo com a escova de algum tempo já, e a pasta de dente usando todo mundo a mesma. Quando a minha filha foi lá olhar, né, porque assim, a gente até tem essa questão, né, tô falando, eu oferecia isso às pessoas. Então, quando eu recebi, eu fiquei completamente assustada, até pensar assim, gente, mas não precisava. Voltou, né? Deu uma pausada. E aí a minha filha foi mexer lá nas coisas que a gente tinha recebido. Gente, tinham 4 escovas, 2 de adultos e 2 infantis, novinhas. Tinha uma quantidade de pasta de dente bem grande. Eu falei assim, meu Deus. E assim, aquele valor, eu ainda consegui ir lá e comprar a pasta que eu costumo comprar para eles. Ou seja, quando eu fui agradecer a pessoa, eu falei exatamente isso. Gente, tem coisa aqui que nem vamos dizer assim, porque a gente tem o pensamento, né? É o básico, né? Uma cesta básica. Gente, eu não recebi nada básico, não. Eu recebi coisas que eu precisava, e coisas que eu, assim, não eram a necessidade, mas era o que eu queria. E a irmã falou exatamente isso pra mim. Agradeça, minha irmã, porque é o cuidado de Deus. Porque até para organizar algo para você, foi algo pensado, feito com o cuidado de Deus. Então, assim, meus irmãos, se você está passando por alguma coisa, olha Deus, continue o seu propósito. Que Deus, ele faz, ele realiza, e vai te dar o que você precisa, assim como foi feito com a uva, para você pagar suas dívidas, pagar algo que você precisa. Se é uma cura, você vai receber aquele momento. Se é uma libertação, você vai receber a vontade de Deus, você vai receber além do que você precisar, desde que você seja fiel e que você continue fazendo. Eu hoje tenho a consciência de que tudo que eu estou passando é para que eu possa aprender, eu e minha família, mas também para Deus perceber assim, olha o quão você fez pelas pessoas, o quão alegre você foi, o quão alegre você fez essas pessoas. E eu fiz você passar pela mesma situação para você ver como é importante. Gente, eu tô há 7 meses sem fazer esse trabalho. Às vezes eu até auxilio lá na minha igreja, que eu vejo que a irmã que tem esse ministério, ela pede, e aí eu faço um levantar com algumas pessoas e consigo. Mas até porque eu fiquei pensando assim, gente, como que eu vou pedir algo que eu estou precisando, né? As pessoas vão ter, quem tá sabendo da situação, fala assim, nossa, ela tá pedindo para ela. E não é o caso, né? Porque a gente tem que receber. E aí eu pensei assim, gente, olha quanto é importante. Então hoje eu quero deixar aqui para vocês, meus irmãos, você vai receber sim, você ora, faça o seu propósito, faça a sua leitura bíblica, busque intimidade, só que se coloque, tá, meu irmão, em ajudar. E se Deus te colocar na situação para você receber, veja como um motivo de gratidão de você perceber o quão importante é o seu trabalho. Porque se você está nesse mundo só fazendo por si, Deus continue te abençoando, porque Ele abençoa a todos. Mas é muito mais gratificante, gente, você dá do que você receber. Mas quando você recebe e reflete o quão importante esse trabalho é para ajudar as pessoas, sem julgamento, sem falar, mas você não tem. Sim, a gente precisa, todos nós precisamos, todos nós passamos por dificuldade e a gente tem que estar junto ali. Então assim, eu quero deixar essa passagem hoje para vocês. 2 Reis 4, a partir do versículo 1, conta a história do milagre. Hoje, dia 29, vamos ler o Salmo 29, daqui a pouco eu vou colocar aí. E os 2 testemunhos que vou falar bem rapidinho. Um é de uma irmã que está passando por um problema sério
de saúde. E ela me disse que no momento do exame que ela foi fazer, antes ela leu o Salmo 25, que é o salmo que eu falei para vocês quando vocês estão com dificuldade de orar. Ela falou exatamente isso para mim: Tatiana, quando eu cheguei para fazer o exame, que é o exame que eu precisava saber do que estava acontecendo, eu nem tinha forças para orar, porque eu estava com medo. E aí eu vi você falando, eu peguei a Bíblia e li o Salmo 25, fiz aquilo como minha oração. E para a honra e glória do Senhor, o resultado do exame não foi o que o médico tinha dito. Foi algo que ela está passando, mas é algo curável, é algo, vamos dizer assim, é até simples para os sintomas que ela estava tendo. Então assim, ela já recebeu o milagre dela, e eu também recebo. E um outro é de uma pessoa que eu não tenho nem acesso, assim, a gente se conhece pela internet, e ela é bem distante, e ela falou para mim, falou: Tatiana, eu tenho feito o propósito e eu tinha o desejo de abrir um negócio no meio virtual, porque eu sou dona de casa e eu queria uma renda para poder ajudar a minha família, né? Ajudar o meu marido, ajudar a minha casa, meus filhos. E ela falou que foi um milagre. Uma pessoa chegou para ela e ofereceu toda a estrutura para ela conseguir montar esse negócio, ou seja, o apoio, a orientação que ela precisava, e ela conseguiu abrir esse negócio essa semana. Então assim, eu fico muito feliz de estar sendo canal, mas ao mesmo tempo estar recebendo e aprendendo muito mais até do que eu estou passando. O que eu estou fazendo aqui é o mínimo, mediante o que Deus tem me feito aprender nesse período. Então assim, eu desejo a vocês um sábado maravilhoso. Eu espero que vocês tenham tido paciência de escutar o testemunho, que vocês levem o coração, porque o testemunho é para fortalecer a minha e a sua fé. É para que você continue fazendo o seu propósito e crendo que assim como eu recebi, essas irmãs receberam, você também vai receber o seu milagre. Mas você tem que fazer a sua parte. E se você tiver que passar por algo, você vai passar, porque o Senhor tem muito mais para lhe dar lá na frente. E eu creio. Bom dia. Deus lhe abençoe, meus irmãos.